Bem-vindos, bem-vindas. Vivemos tempos especiais, não é? Vivemos tempos muito especiais, com muitas possibilidades, com muitos potenciais, com coisas ruins também, fazem parte, né? Vivemos nessa dualidade de bem e mal, certo e errado e tudo mais. Mas momentos especiais, quando são bem aproveitados, eles nos proporcionam oportunidades valiosas. Mantras é uma dessas questões. Eu recomendo muito o trabalho com mantras para as pessoas com quem eu faço atendimentos, né? E nos vídeos no canal aqui, onde eu comento, dou exemplos e trago informações. E é sempre observar os questionamentos que surgem, as ideias, os pensamentos, né? Algumas limitações que a gente encontra também. Vejam, eu não sou um guru, não sou um mestre, não pertenço a nenhuma linhagem, não sigo nenhuma tradição filosófica nem nada. Sou um simpatizante. Estudo, aprofundo, experimento. Nos tempos antigos, se você encontrasse um mestre, um guru, seria uma coisa fantástica. Era muito raro, né? Saber onde que tinha um desses seres, encontrar com ele, se deslocar até lá e tudo mais. E as pessoas que conseguiam, recebiam seus mantras de uma maneira muito especial, né? Dentro de uma certa linhagem, uma tradição, um ritual. E a figura desse guru era algo assim marcante, né? A parte energética, a parte de conhecimento e tudo mais. E normalmente as pessoas recebiam isso e tratavam isso de uma maneira muito particular, muito cuidadosa. As orientações para lidar com o mantra, os cuidados com o japa, tudo isso era muito ritualístico, muito significativo. E era uma forma que a gente tem disponível de realmente as pessoas valorizarem aquilo, as pessoas aproveitarem e se dedicarem para aquilo. Então você recebia um mantra do seu guru, em geral. Às vezes, ocasionalmente 2, dependendo da prática e do seu avanço. E aquilo seguia a vida toda. Aquilo servia para toda a sua vida. Você praticava aquilo. E eu creio que a maioria nem se dava o trabalho de perguntar se existiam mais, se era apropriado trocar, se poderia trocar, se deveria e assim por diante, né? Havia essa confiança na figura do guru. Hoje em dia, você vai para a internet, você pesquisa, você tem praticamente todos os mantras já conhecidos estão ali de alguma forma. Você tem músicas que entusiasmam a gente, que motivam a gente, né, com os mantras. Mas nós não temos mais os gurus. Muito raro, muito raro. As tradições, elas estão numa pirâmide invertida, né? Elas foram afunilando e estão sumindo. E as pessoas que sobram, que lidam com isso, buscam inspiração nesses mestres antigos, nesses yogis, né, nesses rishis, e tentam passar isso da melhor forma possível. Então a gente tem uma série de atividades, de recomendações, de planos, de ideias que são repetidas e que são levadas a sério, que são cobradas, né, pelos professores, por alguns mestres mais atuais, né, e por alguns raros gurus e mestres atuais. E a internet e alguns livros nos proporcionam, então, o acesso a muitas ferramentas para a mente. O mantra é isso, né, para lidar com a nossa mente. E a gente acaba se perdendo. Se perdendo, né? É um dos males. Esse excesso, essa facilidade, isso tudo gera nas pessoas uma certa insegurança, uma certa frivolidade, e aí as coisas meio que acabam se perdendo, acabam não se utilizando do potencial.
Legal. Quando a gente tem acesso a um guru, ele olha pra gente, ele sabe o que a gente precisa. Ele conhece você, ele percebe, ele sente você. Então ele vai dizer que para você o mais adequado é aquele mantra, que você tem que repetir tantas vezes. Ou aquele outro mantra, o que você tem que trocar. Ele sabe quando você compartilhou seu mantra secreto com os amigos. Ele sabe se você não está sendo fiel ao plano de ensino, ao plano de estudo que ele passou para você. Ele sabe se você não tem disciplina. Normalmente, para combater isso, havia uma certa rigidez. Havia uma certa, talvez uma intolerância. Né? A gente tem histórias aí de alguns yogis que eram extremamente rígidos com seus discípulos. Inclusive, se tornar discípulo não era simplesmente chegar, mestre, eu quero ser seu discípulo. Ó, tá aqui, estou pagando. Não era dessa forma. Então, hoje a gente conhece um pouco disso, a gente tem histórias, a gente tem livros muito bons sobre isso, explicando, mostrando, né, exemplificando. E nós temos alguns mestres seguindo esses mesmos caminhos. Só que, infelizmente, os mestres atuais eles não possuem a mesma envergadura espiritual, a mesma disciplina, o mesmo desenvolvimento de muitos outros. São muito raros os que possuem. A maioria está experimentando, aprendendo junto com isso. Né? Então, a gente vê aí, às vezes, certos exageros, às vezes, certas liberdades, e ficamos até um pouco confusos. E aí, de novo, as coisas caem num certo descaso e as pessoas não levam a sério. O que é muito ruim, porque os mantras, eles assim são fantásticos, eles têm me ajudado ao longo da minha jornada sobremaneira. Eu diria que eu teria sofrido bastante sem os mantras, um sofrimento mental, né? Um sofrimento criado pela minha cabeça, com repercussões físicas, inclusive. Coisas que foram minoradas com os mantras, coisas que foram resolvidas com os mantras. Então, dentro dessa minha experiência, eu procuro passar para as pessoas quando eu percebo, né, que vai ser interessante, que vai ser útil, quando eu tenho a intuição de que vai ser útil. E embora eu seja uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa um pouco de disciplina. Eu sou uma pessoa, às vezes, até um pouco exigente. Mas, ao olhar para as pessoas e ter já um conhecimento, né, que dar aula, que ser professor me trouxe, a gente percebe um pouco do aluno. Então, em geral, eu sou muito mais para o lado flexível do que da rigidez no trabalho com os mantras. E aí que as pessoas perguntam, né? Puxa, Luiz, mas tu me deu esse mantra? Esse mantra é para tal coisa? E será que é isso que eu preciso? Eu estava pensando em trocar. Tu deixa eu trocar? E aí eu explico que eu não tenho esse tipo de ingerência, eu não tenho esse tipo de atuação, de controlar, de dizer que esse é melhor e aquele é melhor. Então eu procuro oferecer as alternativas e eu peço que as pessoas que se aproximam, que buscam isso, que experimentem, que façam delas um laboratório de si mesmo, né? Recentemente eu troquei meu mantra que eu estava trabalhando. Recentemente eu troquei. E mais ou menos da mesma maneira que eu faço, eu passo para as pessoas, né? Como é que foi essa troca? Essa troca é fácil, mudar de um mantra para o outro? É simples, você vai ali, pesquisa um que você gosta e começa a fazer? Não. No meu caso é muito intuitivo, muito intuitivo. Desde o momento que eu percebo que eu estou me afastando do mantra que eu estou usando, ele vai sumindo da minha mente, ele vai sumindo da minha prática, eu vou esquecendo ele sem esquecer, porque está ali, às vezes está no papel, às vezes anotado, às vezes eu tenho as minhas anotações, tenho os meus rascunhos, mas ele vai desaparecendo da minha mente e outro começa a ocupar o lugar. Um outro mantra que eu encontro aqui ou ali,
uma leitura, uma sugestão ocasional, um livro, uma passagem. E aí eu vou trocando, né? E a instalação de um novo mantra também não é pirlim-pim-pim. Nem abandonar um que você já está usando, muito menos passar para um novo. Há todo um processo energético envolvido que nem sempre a gente nota, que nem sempre a gente observa, que nem sempre a gente respeita. Então nós temos essa liberdade, nós temos essas possibilidades, fazer de nós mesmos um laboratório. E nós temos as ferramentas disponíveis, os mantras estão aí. E nós temos as histórias para nos embasarmos, para a gente se inspirar. Mas não se pode abdicar da disciplina. Não se pode abdicar de levar a sério o processo, levar a sério a ferramenta e de usar a ferramenta. E eu sei, muitos mestres, muitos professores que existem hoje, se assistissem os meus vídeos ou vissem o que eu falo, não iriam concordar, não iriam gostar, não iriam recomendar, iriam dizer, esse cara não sabe nada, esse cara não está com nada, esse aí é um aventureiro e assim por diante. E alguns questionamentos de dúvidas, né, das pessoas para quem eu recomendo o trabalho com mantras também. Luiz, mas é assim, é só isso. E as pessoas podem escutar, as pessoas podem pegar meu japamala, podem ver eu praticando, podem saber qual é o meu mantra secreto, sagrado, profano. Então aí eu explico, né, essa minha maneira de atuar, essa minha maneira de me adaptar a essa nova realidade. Realidade que a internet nos oferece, que os livros nos oferecem, histórias, relatos, e que a gente precisa ter essa autonomia, a gente precisa ter essa iniciativa com responsabilidade, com respeito, com carinho, com disciplina. Não dá para fugir disso. Para que faça efeito, não dá. E nós temos também uma vertente muito mais flexível, muito mais aberta, né? Mantras cantados. E aí a pessoa bota uma música do Krishna Das lá, da Deva Premal, e fica, né, achando que está trabalhando com mantra. Mexendo com emoção, mexendo com sentimento, as energias borbulhando, sendo que mantra é mental. Então tem que ser falado, verbalizado, sem a melodia, que é uma das poucas coisas que eu pego no pé. Né? Basicamente duas coisas que eu pego no pé no trabalho com mantra. Remover a melodia e você falar o mantra, que é muito importante. Você usar, claro, porque não adianta imaginar que eu vou trabalhar esse mantra e esquecer, não adianta. Né? Então tem que ter essa disciplina. E trabalhar a questão das 108 vezes. Né? A repetição de 108 vezes. Que também não tem nada de místico na minha recomendação. Nada de místico. Basicamente, o tempo mínimo que você precisa para trabalhar com o mantra. Uma rodada de japamala, 108, ou duas, se a japamala for de 54 contas. Esse é o mínimo para você ter um começo de efeito. Começo. Então, sempre que for executar, 108, 108, 108, 108, 108, quantas vezes você aguentar. Porque no começo tem isso. No começo a nossa mente resiste. Dificulta. Mas nós persistimos porque eu diria que a curto prazo a gente começa a observar os resultados, a gente começa a observar os benefícios de trabalhar com mantra. E aqueles extremos de muitas exigências, aqueles extremos de que Coca-Cola é um mantra, a gente descarta, né? A gente descarta esses exageros, tanto de rigidez quanto de flexibilidade. A gente busca o nosso caminho do meio. Então você vai parar para trabalhar com mantra, você consegue fazer 3 dias de japa. 108, 108, 108, legal.
Você consegue 4? Legal. Se você consegue 1 de manhã, 1 de tarde, 1 de noite, ótimo. Cada um vai experimentar consigo mesmo e verificar como que reage, como que flui, o que acontece com cada um de vocês. Então, isso é importante. E a gente aproveita, né, da melhor forma possível. É claro que a gente erra. A chance de erro é grande. Porque você não sabe se segue A ou B ou C ou D. Você está seguindo A muito bem, aí você ouve o C falando e aquilo ressoa melhor em você, você muda. Daqui a pouco você ouve o F falando e você... Então, vai de cada um ter a disciplina, de cada um, dentro desse seu laboratório, verificar que o quanto a mente está resistindo, o quanto a mente não está cooperando com o processo, o quanto a nossa mente fica indo e vindo. Né? E ela tenta, ela se espreme de tudo que é lado. Ela está acostumada a fazer isso. Nós ensinamos ela a fazer isso. Né? Essa nossa identificação com a mente, nós ensinamos, nós criamos a nossa mente. Então, alterar certos padrões é difícil, é complicado e é complexo e é demorado. Mas é isso que vai fazer o trabalho com mantras. Alterar esses padrões mentais que a gente tem enraizado. Nos trazer mais foco, nos trazer mais concentração, para que a gente possa aproveitar realmente a ferramenta. E aí vai da experimentação de cada um e de buscar uma linha, né, uma base que conduza você, que traga as respostas, que traga, né, auxílio nas dificuldades. O importante é usar os mantras. E eu estou aqui me adaptando com esse novo que surgiu, né? Veio de um livro. Este livro aqui, muito bom, por sinal, uma linguagem muito acessível, explicações muito práticas, e nos traz essas intuições, né? Nos traz essas intuições. Porque uma das coisas que eu percebi é que sem essa ferramenta a minha vidinha fica mais difícil. Meu aspecto mental cria dificuldades, cria problemas, cria sofrimento. Desnecessário, inútil, mas faz parte. Aos pouquinhos vamos educando a nossa mente. Legal, pessoal? Então era isso por hoje. Gratidão.